Não, você não é antissocial. É que sua mente não aguenta tanta superficialidade em tão pouco tempo. Enquanto eles conversam sobre o clima, você está pensando sobre o sentido da vida. Enquanto eles riem de piadas vazias, você tenta decifrar o vazio por trás do sorriso. E é nesse silêncio interno que você percebe, talvez a solidão não seja um acidente, mas sim uma escolha. Olá, eu sou... Na verdade, quem eu sou não importa, mas podem me chamar de Eco, a voz que reflete o que você não costuma dizer em voz alta. Esse vídeo foi feito para você ouvir enquanto faz outra coisa. Não tem muita edição ou efeitos especiais. Sabendo disso, coloque seus fones de ouvido e deixe rolando no seu celular, TV ou PC enquanto faz qualquer outra coisa. Você já sentiu que o mundo lá fora é barulhento demais para sua cabeça? Há quem chame de timidez, outros de antissocial, alguns de arrogância disfarçada, mas a verdade é que existe uma mente que não cabe em lugares lotados. Não porque ela se acha melhor, mas porque ela simplesmente não encontra ar para respirar. É como se a multidão fosse uma tempestade, cada rosto uma gota de chuva, cada conversa um trovão, e dentro de você o silêncio se torna urgente. A ciência já tentou explicar. Estudos dizem que pessoas com QI acima da média sentem menos prazer em interações sociais frequentes, não porque desprezam os outros, mas porque suas mentes estão ocupadas demais navegando oceanos internos. Imagine que sua cabeça é uma cidade que nunca dorme. Os prédios são ideias, as ruas são conexões e todos os dias, sem pausa, milhares de pensamentos atravessam de um lado para o outro. Como dormir em uma cidade assim? Não dá. Por isso, quem carrega um cérebro inquieto vive com uma espécie de insônia social. Você pode estar no meio de uma festa e sentir como se estivesse em outro planeta, enquanto todos dançam, riam, falam sobre o clima ou sobre o que o fulano fez ontem. Você está pensando sobre a morte, sobre a inevitabilidade do tempo, sobre a estranha sensação de que cada segundo que passa é um segundo a menos. Nietzsche dizia que o homem de conhecimento deve ser capaz não apenas de amar seus inimigos, mas também de odiar seus amigos. Não no sentido literal, é claro, mas no sentido de entender que muitas vezes as pessoas mais próximas de você também podem se tornar ruído. A solidão para a mente inquieta não é um castigo, é um abrigo. Um quarto silencioso onde ela pode se despir do peso das máscaras sociais. Porque, vamos ser honestos, grande parte das interações humanas é teatro, sorriso forçado, respostas automáticas e uma dança de vaidade, onde todos querem ser vistos, mas poucos realmente querem ver. E aí vem a pergunta que incomoda. Será que essa dificuldade com multidões é mesmo sobre os outros ou é sobre nós? Talvez a multidão não incomode porque fala demais, mas porque nos obriga a falar menos de nós mesmos. E para quem vive perdido dentro da própria mente, abrir espaço para a superficialidade é como tentar plantar uma árvore em concreto. Pessoas com cérebros inquietos vivem uma busca de significado, e o problema é que o mundo não é exatamente um fornecedor confiável de sentido. Você pode passar horas em uma roda de conversa e sair dela sem ter aprendido absolutamente nada que vale a pena guardar. E para quem pensa demais, isso dói. Dói como se tivesse desperdiçado vida. Carl Jung dizia que a solidão não vem por estar sozinho, mas por estar entre pessoas que não comunicam o que é importante para você. Essa frase é uma sentença para quem já tentou se encaixar e falhou. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você se afasta, mais estranho você parece. Quanto mais você busca paz, mais parece frio. E isso cria uma prisão invisível. Você quer se proteger, mas o preço da proteção é a incompreensão. Há também um outro lado. O medo não declarado de perder-se na multidão, de deixar que vozes alheias moldem sua forma de pensar. Para o cérebro inquieto, manter a própria individualidade é um ato sagrado, e às vezes isso exige distância. Mas distância cobra um preço, e o preço é a solidão. Alguns aprendem a amá-la, outros a tolerá-la, mas todos em algum momento se perguntam:
Será que eu estou apenas me protegendo ou estou me condenando? O filósofo Schopenhauer comparava a sociedade humana a um grupo de porcos-espinhos no inverno. Eles se aproximam para se aquecer, mas logo se afastam porque os espinhos machucam e passam a vida nesse movimento de aproximação e afastamento, tentando encontrar a distância ideal. Talvez cérebros inquietos sejam porco-espinhos extremos, com espinhos longos demais para permitir a proximidade. E é aí que nasce a insônia social, o desejo de estar, mas não permanecer, de se conectar, mas não se fundir, de sentir o calor humano sem ser queimado por ele. Alguns tentam resolver isso e forçam-se a ir a festas, treinam sorrisos, memorizam frases de efeito para usar em conversas triviais, mas sempre há aquela sensação de que tudo é artificial, de que estão interpretando um papel que não escolheram, e quando voltam para casa, sentem o mesmo alívio que um mergulhador sente ao voltar à superfície para respirar. A verdade é que não é a multidão que assusta, é a perda de si mesmo dentro dela, e para alguns isso é um risco que não vale a pena correr. Talvez o maior desafio de um cérebro inquieto não seja encontrar pessoas para conversar, mas encontrar pessoas capazes de suportar o peso do silêncio. E aqui chegamos a uma encruzilhada. Será que estamos fadados a essa distância? Será que a inteligência e isolamento são mesmo inseparáveis? Ou será que a verdadeira inteligência é aprender a se mover entre o barulho e o silêncio sem se perder em nenhum dos dois? Mas isso é algo que precisamos aprofundar. Porque antes de entender por que cérebros inquietos evitam multidões, precisamos entender o que eles procuram quando estão sozinhos. O curioso é que quanto mais você entende o mundo, menos vontade você tem de participar dele. Não porque seja arrogância, mas porque é cansativo. A cada conversa você percebe não só as palavras, mas o que elas escondem. Não só o que as pessoas dizem, mas o motivo pelo qual elas disseram. E quanto mais claro isso fica, mais insuportável se torna estar no meio de muita gente. A inteligência inquieta é como uma lente que não desliga. Você está em uma festa, alguém ri e você nota a falsidade por trás daquele riso. Um casal conversa e você enxerga a tensão escondida nas entrelinhas. Um grupo se diverte, mas você sente o vazio que está sustentando aquela alegria. Você não é um mágico lendo mentes, mas quase. E esse quase já é suficiente para transformar qualquer multidão em um mar de ruídos sufocantes. E é aí que entra a insônia social. Não é que você odeie as pessoas. Pelo contrário, muitas vezes até se importa demais. O problema é que você vê demais. E o que você vê não consegue desver. Essa percepção constante cansa. Você se desgasta como um computador com 1000 abas abertas, processando tudo ao mesmo tempo. Até que no fim do dia, tudo que você quer é silêncio. Um espaço onde o mundo não esteja gritando na sua cabeça. Uma noite sem precisar fingir que gosta de conversas rasas. Um lugar onde você não precise colocar máscaras para se encaixar. Alguns diriam que isso é isolamento, mas para o cérebro inquieto, isso é sobrevivência. Você começa a entender que o seu tempo e a sua energia e até o seu silêncio são preciosos demais para serem entregues a qualquer um. E nesse ponto, a solidão deixa de ser um castigo e se torna um refúgio. Não é que você não goste de gente, você só não gosta de se perder no meio delas. Não gosta de diluir quem você é em vozes que não acrescentam nada. Essa escolha, claro, tem um preço. Você começa a se sentir deslocado nas rodas de conversa. É como se estivesse assistindo a um filme dublado, mas já conhecesse o roteiro original. Tudo parece um pouco artificial. E é aí que você se pergunta: será que sou eu que penso demais ou são eles que pensam de menos? E essa dúvida, no entanto, não traz conforto. Porque se você é daqueles que enxergam o subtexto das coisas, sabe que não existe resposta certa. O mundo é uma mistura caótica de ignorância e lucidez, e ninguém está 100% desperto ou 100% perdido. O que muda é o nível de consciência, e às vezes quanto mais alto ele é, mais sozinho você fica. A ciência já disse, pessoas mais inteligentes tendem a se sentir menos satisfeitas com interações sociais frequentes, não porque sejam melhores ou piores, mas porque suas necessidades de estímulo são diferentes. Elas precisam de conversas que as façam pensar, de momentos que as façam sentir algo real, e isso não acontece em todos os lugares, nem com todas as pessoas. Por isso, multidões viram um campo minado. Você sabe que a qualquer momento vai pisar em um assunto vazio,
uma opinião sem reflexão ou um drama disfarçado de interesse. E o cérebro inquieto não consegue só não reagir a isso. Ele absorve, analisa, compara e muitas vezes rejeita. E aí o resultado é simples. Você começa a selecionar melhor onde pisa, evita as festas sem propósito, evita reuniões onde sabe que nada novo vai surgir, evita até mesmo algumas amizades antigas, porque percebe que se tornaram apenas rituais de manutenção, encontros que existem só para não admitir que a conexão já morreu. E sim, isso pode parecer frieza, mas no fundo é só um mecanismo de preservação. O cérebro inquieto não é movido pela quantidade de laços, mas pela qualidade deles. Prefere 3 conversas profundas do que 30 diálogos superficiais. Claro, existe também um perigo escondido aí. Quando você se afasta demais, corre o risco de criar um mundo onde só sua voz ecoa. E isso pode acabar te aprisionando tanto quanto o barulho de uma multidão. A solidão, mesmo escolhida, exige equilíbrio. O cérebro inquieto precisa de pausas, mas também de conexões. Precisa de silêncio, mas também de troca. Porque, no fim, ninguém vive só dentro da própria mente sem pagar um preço. A arte, então, está em escolher onde gastar sua atenção, em transformar encontros casuais em experiências reais, em não se deixar sugar pela banalidade, mas também não se fechar completamente para o mundo. É um jogo delicado, o jogo de estar presente sem se perder, de ver sem absorver tudo, de ouvir sem se contaminar com o que não te serve. E talvez essa seja a resposta para tal insônia social. Não é dormir enquanto o mundo fala, é aprender a estar acordado, mas com filtros. Saber quando entrar e quando sair, quando falar e quando se calar, quando ouvir e quando simplesmente sorrir e ir embora. No final, cérebros inquietos não evitam multidões porque as odeiam. Eles as evitam porque sabem que no barulho é muito fácil esquecer quem você é. E para quem pensa demais, perder a si mesmo é o maior dos medos. Talvez a solução não seja fugir para sempre, mas dançar nesse caos entrando e saindo, como quem sabe que o mundo é barulhento demais para ser vivido sem pausas. E no silêncio que vem depois, você lembra que a lucidez não é um peso, é um privilégio. E que mesmo que seja cansativo carregar esse tipo de mente, ela é o que te mantém desperto num planeta que às vezes parece sonâmbulo.